Nações Unidas, a COP, sobre mudanças climáticas, aqui, né, COP30, acontece em menos de 2 meses em Belém do Pará, no norte aqui do Brasil. E nas vésperas do evento, trabalhadores da construção civil e do setor imobiliário iniciaram uma greve. A paralisação acontece depois da rejeição da proposta de reajuste salarial considerada insuficiente pelos representantes da categoria. O movimento atinge obras estratégicas para a realização do evento, que deve reunir líderes de todo o mundo. 61 países já confirmaram presença na COP. A greve está afetando o trabalho de construção da Vila de Líderes, que vai abrigar dezenas de chefes de Estado durante a conferência. O evento já vinha enfrentando problemas em relação às acomodações por conta dos altos preços de hospedagem. Países ameaçaram esvaziar a COP e chegaram a pedir a transferência da sede devido à alta, das acomodações. Diante do problema, o governo brasileiro anunciou uma força-tarefa para ajudar nações com menos recursos a encontrarem hospedagem. A expectativa do governo brasileiro é contar com a participação dos 196 países. E é sobre essa crise das hospedagens para a COP que eu converso com a especialista em mercado imobiliário, a Leia Saab. Leia, muito prazer, bom dia, obrigada pela entrevista aqui. A gente está há algum tempo querendo falar sobre essa crise especificamente lá para a COP30, né, em Belém do Pará. Então é ótimo que você esteja aqui com a gente. Leia, o que você pode falar numa primeira resposta mais ampla sobre isso que está acontecendo? Tem uma crítica, né, de isso não aconteceu em outras COPs, outras pessoas já falam, não, isso já aconteceu de certa forma em outras COPs, mas está um pouco pior lá em Belém do Pará. O que você pode trazer para a gente de forma ampla, e a gente vai aos pouquinhos aqui nessa entrevista especificando para cada problema imobiliário ali em relação às hospedagens da COP30. Bom dia, Natália, André, obrigada pela entrevista. Eu espero poder ajudá-los. Nós já vimos essa situação em algumas coisas, como nas Olimpíadas, na Copa do Mundo. Eu tenho certeza que no final tudo vai dar certo, mas eles estão correndo com essas coisas, com certeza eles vão acertar essa greve, vai conseguir terminar isso a tempo. E também eles estão com uma força-tarefa, o governo está com uma força-tarefa em relação à redução dessas tarifas. Então, 2 plataformas já aceitaram um acordo, 2 estão em negociações, e os órgãos de consumidores estão atuando no caso para tentar realmente intermediar essa crise, porque a rede hoteleira de Belém não tem condições, então realmente eles precisam desses imóveis particulares, e o governo está realmente pedindo e subsidiando os países que estão com problemas os valores, né, muito altos, eles estão tentando subsidiar a parte dessa equipe da COP para vir realmente, porque fazem questão de que seja uma COP muito bem sucedida, com muitos países aqui aderindo a essa COP. Acontece por falta, né, de hotéis, já que a rede hoteleira de Belém do Pará não consegue acomodar, né, as diversas nações que vão vir aqui para a COP30, inclusive do próprio governo brasileiro, né, a gente ouve aqui nos bastidores do jornalismo que a esplanada dos ministérios está com dificuldade de está fazendo diversas estratégias, reduzindo ao máximo as equipes, porque não vai caber todo mundo que precisa ir para trabalhar na COP30, então vai caber todo mundo do próprio Brasil, por causa da vinda de diversos países. Então acontece esse problema por causa da falta de hotéis, mas também por uma falta de planejamento ou por essas obras, né, não acontecerem no ritmo que deveriam acontecer. Por que está acontecendo o descontrole na hospedagem? Então, na verdade, foi justamente um planejamento, ao meu entender, né? Houve uma falha no planejamento, porque realmente a rede hoteleira não dá conta da quantidade de pessoas, e o governo deveria ter previamente desenvolvido alguma estratégia para que isso não ocorresse. Como não ocorreu previamente, é a lei da procura, da oferta e da procura.
os particulares começaram a aumentar os valores e, com isso, cobrar os valores que, né, muito acima do mercado, até 30%, 40%, mas é a lei da oferta e da procura. Então, tudo acabou sendo deixado para a última hora, né? Como eu falei no início, a Copa acabou sendo assim, as Olimpíadas acabaram sendo assim, porque não houve uma prévia, planejamento. Mas eu acho que a força-tarefa, realmente eles estão reduzindo, tem algumas, eles estão criando a opção de pessoas participarem por vídeo, o que já ajuda a reduzir bastante os comitês, mas o governo vai ter que se empenhar em acertar, principalmente nessa greve aí que não era esperada e pode atrasar ainda mais. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai entrar aí num consenso e logo essas obras estarão terminadas. Tem que estar terminadas, né? Exatamente. No caso da Copa, né, e das Olimpíadas, enfim, obras, eu sou de São Paulo, moro aqui em Brasília há 6 anos, mas tem obra, morei muito na Zona Sul, mas na Zona Norte, mas no final ali do meu período em São Paulo, eu morei na Zona Sul. E o tempo que eu morei ali, agora eu visito, né, a minha família, volto para lá e ainda tem obra que era para a Copa de 2014 que ainda não foi entregue. Assim, por exemplo, ali o monotrilho da Robertinho, né, que ligaria o estádio do Morumbi ao aeroporto de Congonhas, à rodoviária do Jabaquara, é inclusive uma das obras que mais gastaram, né, trouxeram dinheiro e ela vai, como não termina, e aumenta, porque estraga material, enfim, super faturada, e não foi entregue ainda, então talvez a gente também possa ver essa situação ali em Belém. Ô Léa, para a gente utilizar todos os seus conhecimentos aí no mercado imobiliário, depois que passa a COP30, acho que também é importante, porque a Copa, as Olimpíadas trouxeram obras no viário, né, melhorias em estádios, enfim, foram trazendo melhorias. A ideia é essa também, né, de fazer nesses lugares como com Belém, vamos fazer lá porque os olhos do mundo se voltam para um lugar importante do Brasil, para um lugar importante para o mundo, né, já que se trata da Amazônia, de um bioma fundamental. Mas, ao mesmo tempo, também a gente consegue melhorar um pouco, né, do viário daquela cidade, até de reforço para hotéis. O que fica, o que você imagina que vai ficar em Belém do Pará depois da passagem da COP30, nesse sentido do mercado imobiliário mesmo? A gente vai ter uma estrutura maior em Belém do Pará? Houve um investimento aí de infraestrutura para a cidade importante, e Belém é uma cidade turística, uma cidade muito bonita, mas não era uma cidade tão conhecida assim pelo exterior, né? Ou até mesmo no Brasil as pessoas acabam não indo até Belém para visitar, e isso eu acho muito importante, porque vai ficar um bom e belo legado de turistas, de curiosidades. Aqui passou a COP30, mas eles fizeram um grande investimento, principalmente na infraestrutura ali de água e esgoto, recuperaram algumas nascentes ali, fizeram pontes, recuperaram a cidade, a infraestrutura da cidade, o asfalto. Então, quer dizer, houve um investimento muito importante para Belém, e isso está preparando a cidade para que depois do COP30 ela receba turistas de uma forma muito mais profissional até, eu diria, né? E com isso também fica a lição para todo mundo de que um preço mais acessível, ele faz com que as pessoas optem, né, por ir, por conhecer, e com certeza, assim como gerou os outros eventos mundiais, aumenta o público turístico. E o turismo, ele traz muito dinheiro para a cidade, então Belém só tem a ganhar com isso. Perfeito. É isso, torcer para a COP30 acontecer, ela tem uma importância gigantesca, né? Mesmo com diversos problemas, é claro que faz parte aqui do jornalismo a gente denunciar e mostrar o que está acontecendo, mas a gente também tem que torcer
para ser bem sucedida, porque a COP é fundamental. A COP30, né, tem essa efeméride de um número importante acontecer no Brasil e em Belém do Pará, que é isso, os olhos do mundo e do próprio Brasil, que tem um desconhecimento muito grande da região norte. Vai ser importante para a gente melhorar, com certeza, a região ali e ter mais atenção, né? Léa, a gente conversou com a Léa Saab, especialista em mercado imobiliário, que trouxe para a gente um pouquinho mais de uma análise especializada sobre o que acontece ali na crise da hospedagem para a realização da COP30, já agora em novembro, lá em Belém do Pará. Léa, foi um prazer, viu? Obrigada, até a próxima oportunidade. Prazer foi meu. Muito obrigada. Valeu. Bom dia. Bom dia, boa semana para nós.